7 jogadores que recusaram jogar na seleção por conta do técnico. Imagine isso, você está no auge da sua carreira, seu país chama e você diz não. Não porque você está ferido, não porque você se aposentou, mas porque simplesmente não suporta a pessoa encarregada. Bem-vindo às lutas de poder mais dramáticas do futebol, onde orgulho, princípio e política colidem de maneira espetacular. Hoje, vamos mergulhar em 8 casos impressionantes onde jogadores de classe mundial escolheram o exílio em vez da submissão, colocando suas carreiras internacionais em jogo, ao invés de se curvar a treinadores em quem haviam perdido a fé. Pô, é complicado, mano, se parar pra pensar, o cara chegar a recusar a seleção, mano, quantos jogadores querem estar na seleção? Tá ligado? E o cara recusar por algum motivo, o motivo tem que ser muito bom, pô. Por exemplo, eu me imagino sendo jogador, se eu fosse convocado pra seleção brasileira, porra, mano, que poucas coisas me fariam não ir pra uma convocação de seleção brasileira. Não sei se vocês pensam como eu, mas, cara, eu tô curioso agora. Vamos começar com a bomba que ainda está enviando ondas de choque pelo futebol polonês. Ó, o Ibra. Robert Lewandowski, o maior artilheiro da Polônia com 85 gols em 158 aparições, declarou que não jogará por seu país enquanto Michał Probies permanecer como treinador. Esse é recente, né? O drama se desenrolou quando Probies tomou a surpreendente decisão de tirar a capitania de Lewandowski, entregando a braçadeira para Piotr Zielinski, do Inter de Milão, em vez disso. O que não tem nada a ver, né? Foi tipo, o treinador quis arrumar treta. Essa é a parada, ele quis mexer onde não precisava. Pô, não tem como, né, mano? O Lewa é o maior jogador da história da Polônia. Se o Lewa não for capitão, quem é que vai ser? Né? Mas também não sei se é um motivo que eu não iria. Tipo, só porque tu não vai ser capitão. Tá ligado? Não sei, mano. Levando em conta as circunstâncias e a perda de confiança no treinador, o homem do Barcelona anunciou imediatamente sua renúncia de jogar pela seleção nacional da Polônia. Mas aqui é onde fica realmente interessante. Lewandowski disse à mídia polonesa ao retornar de uma lesão: "Eu disse ao treinador Probies que não me sentia bem fisicamente, mas especialmente mentalmente." Isso não era apenas sobre táticas ou seleção de equipe, era pessoal. Uma lenda de 36 anos ainda atuando no mais alto nível por seu clube, escolhendo o exílio internacional ao invés do que ele viu como traição de sua própria federação. O momento não poderia ser mais dramático também. A Polônia está na verdade no topo do seu grupo de qualificação para a Copa do Mundo de 2026, mas eles terão que continuar essa jornada sem o seu maior jogador de todos os tempos. De controvérsia atual para uma história de conflito e redenção final, Hakim Ziyech anunciou sua aposentadoria do futebol. Mano, eu acho que esse vídeo, o canal é traduzido, né? Então, tipo, às vezes a tradução sai um pouco errada nas palavras. Aí, às vezes, fica meio sem sentido as frases. Mas dá pra pegar, dá pra entender bem. O Lewa é maior que a Polônia. De fato, ele é bem maior que a Polônia. O Ziyech é outro. Internacional, com apenas 28 anos em 2022, após se desentender com o técnico do Marrocos, Vahid Halilhodžić, sobre alegações de que ele estava fingindo uma lesão. O técnico bósnio não apenas deixou Ziyech de fora, ele questionou publicamente seu comprometimento e profissionalismo. Segundo Halilhodžić, o astro se recusou a trabalhar para a equipe durante as janelas internacionais, levando à sua exclusão das eliminatórias cruciais da Copa do Mundo e da Copa da África. Cara, a resposta de Ziyech foi definitiva. Esse aqui já é um tema mais pesado que o do Lewa. Já é um tema mais aqui, ó, tá ligado? Já é mais delicado aqui. Eu não vou voltar para a seleção nacional, é minha decisão final. Mas aqui está a bela reviravolta nesta história. Quando Halilhodžić foi demitido ainda naquele mesmo ano, seu substituto Walid Regragui acolheu o ponta-direita de... O brabo, tá? Foi bem demais com o Marrocos na Copa, semifinal, e assumiu o Marrocos faltando um mês pra Copa. É isso, né? Correto? Procede a informação? De volta ao grupo. O resultado, a histórica corrida do Marrocos às semifinais da Copa do Mundo, com Ziyech desempenhando um papel de destaque em uma das maiores histórias de azarões do futebol. Mano, ele foi... Enquanto Ziyech... Pô, tipo, o Ziyech é um dos grandes jogadores do Marrocos, né? Em questão de habilidade, um dos melhores jogadores que eles têm à disposição. E não tinha como esse cara não ir pra Copa, né? Pô, a campanha que eles fizeram já diz muito, mas não tinha como esse cara ficar de fora. Sorte dos marroquinos que o Regragui assumiu. Ziyech encontrou sua redenção, Thibaut Courtois escolheu um caminho completamente diferente. O goleiro do Real Madrid anunciou que não jogaria mais pela Bélgica sob o comando do técnico Domenico Talarico. Botou chifre no De Bruyne. Tedesco em 2024. E sua justificativa foi brutalmente honesta sobre o que ele viu como um desrespeito fundamental. O conflito surgiu quando Courtois não foi nomeado capitão após a aposentadoria de Eden Hazard. O jogador do Real Madrid então deixou a equipe logo antes
Pô, mano, teve essa treta na Polônia, teve essa treta na França, teve essa treta na Bélgica. Tipo, os caras ficaram bolados porque não são capitão. Se isso aqui acontecesse no Brasil... Pô, e se um jogador da seleção brasileira falasse, não vou pra convocação porque pelo motivo de não me dar a abraçadeira de capitão. Mano, e a gente ia esculachar o cara até não dar mais. De uma partida de qualificação para a Euro 2024. E Tedesco afirmou que seu goleiro havia saído por não se sentir respeitado dentro da equipe. Courtois, então, imediatamente rebateu e negou a justificativa do seu treinador, alegando que havia deixado a equipe devido a uma lesão no joelho. Ó, aí ó. Aí ó, o treinador que chegou e falou as paradas que ele achava. O Courtois foi lá e disse, não, eu só não fui por causa de uma lesão no joelho. Tem essa parada também, né, velho? Os caras complicam tudo, pô. Os caras complicam tudo, os caras vão lá e falam umas paradas que eles não sabem o que é, se é verdade ou não, pô. Courtois maior que Bélgica, aí é mais um caso do jogador ser maior que a seleção, e aí é complicado também. Em seguida, ele complementou isso tweetando emojis de Pinóquio, basicamente chamando o Tedesco de mentiroso. Ele descreveu isso como uma quebra de confiança e disse que algo se rompeu dentro de mim. Isso não era um jogador fazendo birra, era um vencedor da Liga dos Campeões que sentia que seu caráter estava sendo manchado e sua liderança... Não, pô, se o Tedesco ali realmente mentiu e falou que o Courtois ali não foi enfim, como é que ele falou? Do capitão ali e tal, e por não se sentir mais respeitado e tal. Se ele inventou as paradas sobre o Courtois tá certo, pô. Tá certo. É isso aí. Pô, o cara tirou o Courtois pra nada, desrespeitou o Courtois legal. Pô, mentir, mano. Mentir não dá, né? Técnico dos caras. E a público assim pra mentir, pô. Nada. As consequências foram imediatas e dramáticas. A Bélgica foi pra Euro 2024 sem um dos seus melhores jogadores e Courtois perdeu o que poderia ter sido seu último grande torneio. Eles foram eliminados nas oitavas de final e isso inevitavelmente recaiu sobre o treinador. Como esperado, Tedesco foi logo demitido e Rudi Garcia foi nomeado em... A Bélgica caiu legal, né? De produção. Caiu muito, mano. Da Polônia não tem como. O Lewa tinha que ter a abraçadeira e a presidência do país. É igual o Ibra, pô. O Lewa e o Ibra pra mim são casos muito parecidos. Os dois têm artilharias absurdas na carreira, ganharam quase tudo. O Ibra faltou a Champions ali, é verdade, mas no país deles ali os caras são idolatria máxima, ninguém encosta. É isso aí, pô. Em janeiro de 2025. Somente então Courtois retornou à seleção nacional, fazendo sua primeira aparição por eles desde 2023, em março deste ano. Pô, mano, eu não lembrava que o Courtois tinha ficado esse tempo todo fora da seleção, mas tipo assim, é porque teve a lesão também, né? Então não foi só pelo motivo do treinador. Teve a treta com o treinador também, beleza, que foi um plus ali, foi um adicional. Mas o Courtois tinha machucado. Nesse momento ele tava machucado, não tava? Tanto que quem tava jogando no Real era o Lunin. Ou foi antes? Posso estar confundindo, posso estar trocando tudo. Nem todo boicote internacional vem com grandes declarações ou declarações nas redes sociais. A rejeição de Ben White ao dever da Inglaterra representa algo mais sutil, mas igualmente poderoso, um jogador simplesmente dizendo chega e se afastando completamente dos holofotes. Os problemas do defensor do Arsenal com a equipe de Gareth Southgate supostamente vêm de sua experiência na Copa do Mundo de 2022, onde ele deixou o acampamento mais cedo citando razões pessoais. Mas a verdadeira história, de acordo com relatórios, envolveu uma confrontação com o assistente de gerente Steve Holland, que supostamente repreendeu White na frente de seus colegas de equipe por não levar o treinamento a sério o suficiente. Quando o Southgate procurou para a Eurocopa de 2024, a resposta de White foi rápida. Obrigado. Mas não, obrigado. Ainda mais notavelmente. Ele manteve essa postura, apesar de estar na melhor forma de sua vida com o Arsenal. A decisão o tornou um inimigo público, especialmente entre ex-jogadores da Inglaterra e alguns fãs, pois eles receberam a notícia como um tapa na cara de seu amado país. Ele se manteve... O cara chegou, mano, tu quer vir jogar na seleção aqui, bora? Não, obrigado. O cara meteu um não, obrigado. Caralho, velho. Pô, ele deve ter ficado malzão depois da bronca que ele tomou ali do auxiliar lá. Firme, no entanto, e só agora, com Tuchel no comando, o alemão revelou que White expressou seu desejo de ser reintegrado à equipe. É apenas uma questão de quando, não se. Se você conhece Zlatan, sabe que essa história sempre seria dramática. Ó, homem, joga muito. Pra mim é subestimado. Pra muitos superestimado, pra mim subestimado. Em 2006, o ego da superestrela sueca colidiu espetacularmente com a disciplina do treinador Lars Lagerbäck, e o resultado foi um puro teatro Ibrahimovic. Depois de chegar atrasado às reuniões da equipe, Zlatan foi excluído do time como punição. A maioria dos jogadores pediria desculpas, trabalharia para voltar e seguiria em frente. Fato. Não, Zlatan. Em vez disso, ele retaliou se recusando a jogar pela Suécia por 6 meses inteiros, basicamente mantendo as... É a cara do Ibra meter uma dessa, o bicho é marra, é o ego lá em cima, não dá, é muito a cara do Ibra fazer isso, cara. Pô, ele que errou,
Ele errou, chegar atrasado e tal. Tomou punição, beleza. Tem muitos clubes que tem. Em seleção, eu não lembro de ter ouvido muito de que esse tipo de punição, mas geralmente tem nos clubes, né? Esse tipo de punição de chegar atrasado e tal. E o cara vai lá e ele erra de novo, pô. Ele se recusa e foda-se, é isso. Do futebol de seu país como refém até que ele sentisse que havia sido devidamente respeitado. O impasse encapsulou Tá ligado? perfeitamente. Tipo, eu não vou jogar. Eu vou chegar atrasado, quero que se foda. Eu só vou jogar quando vocês me respeitarem e eu poder fazer o que eu quero. É basicamente isso. Ibrahimovic. Ele não precisava da Suécia mais do que a Suécia precisava dele. Eventualmente, ele ele é se tornou pica, o não maior tá? jogador de todos os tempos deles. Mas esses 6 meses mostraram ao mundo do futebol que alguns jogadores simplesmente Ô, verdade não, isso aqui em 2006, pelo que ele falou, o Ibra era muito novo, ele não era esse... Claro, ele já era um bom jogador, mas não era o Ibra lenda da Suécia como ele veio a se tornar depois, né? E ele já tava metendo essa marra pra vocês... Não, o Ibra é maluco, cara, o Ibra é maluco. não serão disciplinados como crianças da escola, independentemente das consequências. Talvez nenhuma relação entre jogador e treinador tenha sido mais tóxica ou duradoura do que a saga entre Karim Benzema e Didier Deschamps. Eu ia falar, essa eu lembro da última Copa, eu ia falar na hora que eles estavam falando do Courtois, ia citar do Benzema, mas eu não lembrava se a treta era do Benzema diretamente com o Deschamps. Porque eu sei que o Deschamps deixou de convocar ele quando poderia convocar, né? Teve aquela parada, tipo... Ah, porque o Benzema não tá bem. O Benzema falando, não, tô de boa. Não foi alguma coisa assim? Que aconteceu na última Copa? Inclusive, já estamos indo pra Copa de 2026. Passou rápido demais, mano. Isso não foi um incidente isolado, mas uma batalha de anos que privou a França de um de seus jogadores mais talentosos durante seu período de maior sucesso. Não, mas tem alguma coisa a ver, tipo... O lance da Copa de 2022 com o Deschamps, com o que aconteceu lá atrás? Que tirou o Benzema da seleção por bastante tempo, lá por 2016? Posso estar enganado. O conflito tinha várias camadas, desde o escândalo de chantagem de Mathieu Valbuena, Aí, ó. que inicialmente viu Benzema exilado em 2015, até acusações explosivas de discriminação racial. Ô, louco. Benzema afirmou que Deschamps se curvou acusatoriamente à pressão de uma parte racista da França ao explicar sua exclusão após o incidente com Valbuena, referindo-se ao aumento da política de extrema-direita no país. Ele até chegou a exigir que a França permitisse que ele jogasse por outra seleção nacional para a qual seria elegível em 2019 durante seu exílio. Mesmo quando o vencedor da Bola de Ouro retornou para a Copa do Mundo de 2022, a controvérsia o seguiu. Depois de sofrer uma lesão no treino e ser mandado para casa, Deschamps afirmou publicamente que foi decisão de Benzema partir. Eu A lembro resposta disso. do atacante foi tipicamente inflamatória, postando histórias no Instagram chamando Deschamps de mentiroso com Aí emojis acabou, de né? palhaço. Aí acabou. A França chegou à final sem ele, mas o relacionamento estava além do Dentre os craques da última geração, o Benzema é o mais... É porque ele não jogou, né, mano? O Benzema não jogou na seleção, ele é um dos mais... Tá falando que ele é um dos mais irrelevantes porque não jogou, né? A França foi campeã da Nations em 2020 com o Benzema e o Mbappé de dupla de ataque, né? E aí depois na Copa de 2022 acontece essa parada aí. Dele chamar o Deschamps de mentiroso e tal. Só que aí os caras chegam na final, né? Aí é complicado também, né? Os caras com e sem o Benzema tem um timaço, não é como se o Benzema fosse fazer falta pra eles. reparo, já que o francês até rejeitou um convite do presidente francês para assistir a final contra a Argentina. Foi assim que a briga ficou ruim. Benzema anunciou sua aposentadoria internacional imediatamente depois, encerrando uma das brigas mais amargas do futebol. Disputas de liderança pareciam ser um tema recorrente, e a história de Michael Ballack com a Alemanha representa uma das saídas mais dignas, porém desafiadoras, no futebol internacional. Depois de perder a Copa do Mundo de 2010 por lesão, Ballack assistiu de longe enquanto Philippe Lahm assumia a capitania e guiava a Alemanha ao terceiro lugar. Craque. O problema surgiu quando Lahm declarou publicamente que não devolveria a abraçadeira para Ballack. Vixe. Para um jogador que havia capitaneado seu país em vários torneios, isso foi um insulto máximo. Seu treinador, Joachim Löw, Tipo, precisava, Alan, chegar e meter uma dessa? Pô, não vou devolver. E, tipo, é o Lan que escolhe? Se é que ele falou dessa forma? Pô, não é o treinador que vai dizer? Se eu sou treinador na minha seleção, eu que querer escolher o capitão. Mas o Guardiola, por exemplo, deu uma entrevista recentemente dizendo que é a primeira vez como técnico do City que ele vai influenciar na decisão do capitão. Então, eu acho que tem técnico que deixa o capitão por conta do elenco mesmo. O elenco faz a votação entre si e escolhe. Se eu fosse técnico, eu ia gostar de escolher o capitão do meu time, pô. Não sei vocês. não melhorou a situação, pois vinha evitando convocar Ballack desde as eliminatórias. E muitas histórias afirmavam que ele queria que seu ex-capitão se aposentasse da seleção internacional após o torneio de 2010.
Em 2011, a Federação Alemã tomou a decisão e anunciou que ele não faria mais parte da equipe. Ofereceram-lhe 2 amistosos para que ele pudesse alcançar 100 jogos internacionais, mas ele recusou, pois viu toda a situação como um tapa na cara. Pior que foi mesmo. Ele então aproveitou a oportunidade para criticar Low, acusando seu ex-treinador de desrespeitá-lo desde sua lesão, que remonta a março de 2010, e chamando o convite para competir em outros 2 jogos pela Alemanha de farsa. Ballack se aposentou do futebol internacional com 98 jogos, apenas 2 jogos de um século, em vez de aceitar o que ele via como caridade de pessoas que já haviam seguido em frente sem ele. O que você acha? Esses jogadores estavam certos em tomar suas posições, ou eles colocaram o orgulho pessoal não acima apareceu do dever o nacional? Redondo, calma. Deixe-nos saber nos comentários. Mas pior que, cara, é uma parada assim, né? Tem uns ali que foi extremamente besteira, tipo, foi bobagem, poderia muito ter sido evitado, tipo, o do Ibra ali. O Ibra errou, pô. E aí ele foi lá e errou de novo, tá ligado? Tipo, do Ibra poderia não ter acontecido tranquilamente. Pra quem estiver assistindo no YouTube, o vídeo original vai estar aqui embaixo, vou deixar no link pra vocês, vou estar deixando o like aqui. Eu achei até que apareceu o Redondo quando o Cauã falou, mas não apareceu, velho. Poderia ser 8 jogadores que recusaram jogar na seleção por causa do técnico e colocar o Redondo. Lá ele.